E aí, pessoal, tudo bem? Essa é uma nova proposta de vídeo que eu tive agora no final do ano estudando pro vestibular. Eu vi que eu gosto bastante de humanas, principalmente de história. Então eu vou pegar alguns tópicos que são de importante relevância dentro da história do Brasil. Seria de começar a história do Brasil no século XX. Então eu vou começar contextualizando pelos primeiros anos do século XX no Brasil. Eles foram marcados por mudanças significativas em vários aspectos da sociedade, incluindo a política, a economia e a cultura. Também o país estava passando por uma transição da República Velha para um novo período de desenvolvimento e modernização. No início dos anos 20, foi marcado o declínio dessa República Velha, caracterizada pelo domínio das oligarquias cafeicultoras. As disputas políticas entre as elites agrárias e a crescente classe média urbana criou um ambiente propício para mudanças. E essas mudanças não aconteceriam sem um desenvolvimento econômico por trás que estava ocorrendo dentro do Brasil. Ademais que foi esse desenvolvimento econômico que acabou gerando essa classe média urbana. No movimento, a gente pode citar que a economia brasileira estava amplamente baseada na produção e exportação de café. No entanto, esse modelo econômico começou a dar sinais de exaustão, levando a uma diversificação da economia, com o crescimento de indústrias em várias regiões do país. A gente pode retomar também, já citando isso, o atraso que o Brasil sofre em relação aos países do hemisfério norte, ao eixo de hegemonia ideológica e de poder que a gente caracteriza como Estados Unidos e Europa. Estados Unidos e Europa viveram a segunda fase da Revolução Industrial ali nos anos 1860, nos anos 1870, com o advento do motor de combustão interna, o que possibilitou os trens. E a partir do momento que a gente falou que os oligarcas estavam entrando em um momento propício para embate, para conflito e mudanças políticas com essa classe média urbana, a gente teve movimentos sociais e trabalhistas, que naquela época ganharam força, levando as demandas por melhores condições de trabalho e direitos aos trabalhadores. Após isso, a gente tem a modernização da cultura intelectual, que no campo da cultura intelectual surgiram movimentos modernistas e literários. Ali no ano de 1920 a gente tem a Semana da Arte, que foi justamente o que fez a transição do período pré-modernista para o período modernista. E esse momento justamente ele marcou o início de um período de efervescência cultural e intelectual no Brasil. Muitas reformas políticas e sociais, que alguns líderes políticos começaram a promover reformas sociais. Bem, após situar sobre os primeiros anos do século XX no Brasil, a gente pode passar para o governo Vargas. Após o Vargas liderar uma revolução em 1930, ele assumiu o poder e encerrou a República Velha, instaurou uma ditadura. Durante seu governo, ele implementou uma série de reformas que buscavam modernizar o país e fortalecer o poder central, incluindo a criação de leis trabalhistas e a consolidação de políticas nacionalistas. Após isso, também vale citar sobre o Estado Novo, que é um dos componentes do governo do Getúlio Vargas. O Estado Novo foi de 1937 a 1945, onde ele suspendendo a Constituição e governando o Brasil de maneira autoritária. Durante esse período, o governo reprimiu a dissidência política e fortaleceu o controle do Estado sobre a sociedade, centralizando o poder e restringindo as liberdades civis. Também, dentro desse período do século XX, após os anos 30, também a gente pode citar a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Em 1942, o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, o que teve impacto significativo no cenário político interno do país. A participação brasileira na guerra teve um papel importante na consolidação do governo Vargas. E fechando esse período do governo Vargas, a gente fala a partir do momento do ano de 1945 até 1954, onde o Estado Novo chega ao fim no ano de 45, após pressão interna e externa, para poder terminar com o governo autoritário que o Getúlio Vargas estava comandando sobre o Brasil, e eleições livres foram realizadas, e um novo governo democrático se estabeleceu. O Getúlio Vargas ele foi reeleito novamente no ano de 1951,
mas meio a pressões políticas e crises econômicas, ele cometeu suicídio em 1954. E muitos dizem que esse suicídio foi cometido pelo fato dele estar sendo difamado.